Olá pessoal do YouTube, temos duas grandes novidades aqui para vocês. Como sabemos, o nosso objetivo aqui é trazer notícias para vocês e vos manter informados a cada dia. Tem grandes novidades dos Estados Unidos. Estados Unidos praticamente criou uma situação para acabar com o ditador Maduro, que eu quero que vocês acompanhem o vídeo até o final, que essa informação é imperdível. Outro ponto interessante, vocês estão a acompanhar aquela situação que está a acontecer com o rapper Puff Daddy. Puff Daddy, que é praticamente o rapper e produtor, que está a sofrer um monte de processos nos Estados Unidos. Neste vídeo de hoje vamos tentar entender o que ele está a sofrer e como poderá ser o futuro dele caso se ele for condenado de todos esses processos que ele está aí a enfrentar. Vamos partilhar aqui a tela do meu computador para acompanhar primeiramente o que está a se programar para o Nicolás Maduro, ditador venezuelano. Temos aqui na tela, o senador dos Estados Unidos propõe oferecer 100 milhões de dólares pela prisão de Maduro. Isso mesmo. Senadores propõem oferecer 100 milhões de dólares pela prisão de Maduro. Como sabemos, um tempo atrás, Donald Trump propôs 15 milhões de dólares, mas agora os senadores aumentaram a proposta. Por exemplo, diz aqui o senador republicano Rick Scott apresentou um projeto de lei conhecido como Lei Stop Maduro. Isso mesmo, Lei Stop Maduro, para aumentar a recompensa por informações que levam à prisão do presidente da Venezuela. Nicolás Maduro, do Partido Socialista Unido da Venezuela, é praticamente um esquerdista. Praticamente essa proposta aumentou de 15 milhões de dólares, equivalente a 85,7 milhões de reais, para 100 milhões de dólares, equivalente a 551 milhões de reais na cotação atual. A proposta de Scott é que o valor seja pago pelo governo norte-americano a partir de bens já apreendidos de Maduro. Em setembro, os Estados Unidos apreenderam um avião utilizado pelo presidente venezuelano. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Se somarem toda a quantidade de bens que apreenderam de Maduro, equivale a praticamente 450 milhões de dólares. Mas nesses 450 milhões de dólares vai se tirar 100 milhões para quem conseguir prender Nicolás Maduro. Isto mesmo que vocês ouviram, 100 milhões. E se você estiver aberto para poder prender Nicolás Maduro, vai para lá. Eu não me atrevo a fazer isso, não por covardia, mas porque o poder que eu tenho não me dá essa possibilidade de fazer. Em 2020, o governo Trump fez a coisa certa ao oferecer uma recompensa de até 15 milhões. Mas é hora de aumentar a aposta. Minha lei aumentará a recompensa máxima, declarou Scott. A relação entre os Estados Unidos e Venezuela vem piorando desde as eleições venezuelanas em 28 de julho. Os EUA foram um dos primeiros países a contestar o resultado divulgado pela CNE que deu vitória a Maduro. O governo norte-americano, que já aplicava sanções contra a Venezuela, intensificou essas medidas depois de o regime Maduro não divulgar as atas da votação que atestam o resultado do pleito. Isso mesmo. Recentemente eu fiz um vídeo aqui apresentando um monte de sanções que Nicolás Maduro sofreu, Nicolás Maduro e a sua equipe governamental sofreram, que os Estados Unidos fez de acordo depois de eles contestarem os resultados das eleições e não aceitarem apresentar esses resultados, eles sofreram uma sanção, mas agora os Estados Unidos vai poder intensificar o seu valor para quem conseguir prender Nicolás Maduro. Vamos ver quem é que vai se prontificar a fazer essas coisas para que acabemos diretamente com esse ditador, esta pessoa que quer se perpetuar no poder, maltratando o seu povo. É basicamente um dos grandes objetivos dos Estados Unidos, derrubar esses ditadores que entram no poder, nem mesmo com votação do povo, eles aceitam mais sair do poder. É basicamente essa situação.
Além da situação de Maduro, temos aqui a situação de Puff Daddy, que está a passar por um processo muito grande, que pode acabar completamente com a sua carreira, se é que já não acabou. Quais são as últimas alegações contra, sim, Puff Daddy Combs enquanto ele é preso em Nova York? Lembrando que Puff Daddy estava sofrendo umas acusações da sua ex-namorada, que é a cantora Cassie. Quem conhece a Cassandra Ventura, a cantora, ele fez acusações de abuso sexual e de maltratos. E recentemente surgiram mais duas mulheres que apresentaram a mesma alegação de abuso sexual e maltratos vindo do cantor e produtor Puff Daddy. Vamos entender bem essa história, como é que está essa situação, como é que está o desenrolar disso, para que nós possamos nos enquadrar nesse assunto. Daddy, um rapper e magnata da música que ajudou a lançar as carreiras de algumas das maiores estrelas dos últimos anos, foi preso por agentes federais em Nova York na segunda-feira, após enfrentar meses de processos civis acusando-o de tráfico sexual, abuso sexual e estupro. Em uma acusação revelada na manhã de terça-feira, promotores federais alegam que Combs, ou Daddy, e seus associados ameaçaram, abusaram e coagiram mulheres e outras pessoas ao seu redor para satisfazer seus desejos sexuais, o que supostamente inclui forçar as vítimas a se envolverem em atividades sexuais gravadas, às quais ele se referiu como freak out. Isso mesmo. Ele basicamente forçava pessoas para suas satisfações sexuais, não só dele, como de um monte de pessoas que são amigos dele. Filmavam essas cenas todas, maltratavam as mulheres, eram obrigadas e coagidas para poderem participar dessas práticas sexuais, e filmava isso, e ele denominava isso como freak out. É basicamente essa questão, muito chocante essas notícias, mas o que me chama bastante atenção é o advogado dele, que diz que Puff Daddy é um homem inocente, sem nada a esconder. Basicamente, na verdade, os advogados têm muito essa questão de defender um criminoso, de defender alguém que é criminoso, simplesmente porque eles vão ser bem pagos por essas pessoas que são criminosas. Lembrando que nem todas as acusações podemos afirmar que são completamente verdades até que se prove o contrário. Mas já foram comprovadas várias coisas que ele rejeitava e atualmente é considerado como verdade. Como vocês podem ver aqui abaixo, não sei se tem aqui, ok. Essas informações aqui abaixo, por exemplo, temos aqui informação de que temos aqui uma informação de que o Puff Daddy maltratava a sua ex-namorada, espancou completamente. Quando a sua ex-namorada foi fazer denúncia, ele rejeitou, dizendo que nada disso aconteceu, mas depois de algum tempo surgiu algumas imagens de um hotel que apresentam o Puff Daddy a espancar, a perseguir a ex-namorada e a espancar a ex-namorada. E depois dessa situação, o Puff Daddy apareceu a público no Instagram dizendo que pedindo desculpa por essa situação e que a atitude dele é indesculpável. Basicamente isso. Vou tentar ler aqui para vocês conseguirem compreender. Em 17 de maio, imagens de vigilâncias capturadas em um hotel em Los Angeles, em março de 2016, mostram Diddy perseguindo sua então namorada Cassie Ventura pelo corredor antes de atacá-la, perto dos elevadores. Ele então tenta arrastá-la de volta para seu quarto de hotel. No dia seguinte, ele compartilhou um vídeo de desculpas no Instagram, dizendo que seu comportamento era indiscutível
e que ele assumia a total responsabilidade por suas ações no vídeo. Vejam só, primeiro ele foi acusado e rejeitou as acusações da ex-namorada. Quando apareceram os vídeos, no dia seguinte ele aparece dizendo que a sua atitude é indesculpável. O que significa que, se não tivessem os vídeos comprovando que ele realmente fez isso, automaticamente ele rejeitaria essas acusações, porque não tinha nenhum vídeo que comprovam essas atitudes. Ou seja, Puff Daddy ainda tem algumas acusações dele de inadimplência, ou seja, ele não conseguiu pagar a indenização de alguém conhecido como Cardelo Smith, porque algum tempo atrás ele abriu um processo, em 1997, ele abriu um processo contra o Puff Daddy, afirmando que o Puff Daddy drogou ele, depois dele drogou, ou seja, drogou ele, depois dele drogar, ele abusou ele sexualmente. Estamos a falar de um homem, correto? Derek Lee Candelo Smith. Essa pessoa foi drogada por Puff Daddy e abusado sexualmente. E esse abuso sexual, esse homem abriu um processo depois que o Puff Daddy tinha que pagar 100 milhões de dólares de indenização, mas o Puff Daddy não pagou e ele sofreu uma sentença, a justiça americana decidiu sentenciar o Puff Daddy por inadimplência, por não conseguir pagar a multa que tinha que pagar para o Candelo Smith. Isso mesmo, ele está envolvido em muitas situações negativas que a casa vai cair para Puff Daddy, e eu acredito que isso pode ser o fim da história, da carreira de Puff Daddy. Veja só um ponto interessante. A cantora do R&B, Cassie, cujo nome completo é Cassandra Ventura, entrou com uma ação judicial em 2023, alegando que foi traficada, estuprada e espancada por Combs em muitas ocasiões ao longo de 10 anos. O processo dela alegava que Combs levou a cantora para seu estilo de vida ostentoso, acelerado e movido a drogas. Pouco depois que ela o conheceu e a contratou para sua gravadora em 2005, quando ela tinha 19 anos e ele 37 anos. Ventura disse que o padrão de abuso começou assim que o relacionamento deles começou e que quando ela estava tentando terminá-lo em 2018, ele invadiu a casa dela em Los Angeles e a estuprou. Isso mesmo. Invadiu a casa porque tentou terminar o relacionamento. Isto é uma coisa chocante, altamente chocante. Eu não sei se ele vai conseguir passar por esse, ou seja, se vai conseguir se safar deste processo, porque eu não acredito mesmo que ele vai conseguir se safar. E há algumas especulações de que Jay-Z e Beyoncé não estão a se pronunciar, sendo que o Puff Daddy é amigo do casal. Por ser amigo do casal, algumas pessoas aí estão aí a especular que provavelmente Jay-Z e Beyoncé estão envolvidos nesses casos de Puff Daddy, tudo porque não estão a se pronunciar atualmente que se Puff Daddy ir preso, automaticamente a casa pode cair para Jay-Z, que supostamente, de acordo com especulações que eu não acredito muito, supostamente Jay-Z está envolvido, sabe de todos os crimes, de muitos crimes que Puff Daddy comete e que está envolvido a vários crimes com Puff Daddy. Isto é completamente estranho para o cantor Puff Daddy. Isso pode prejudicar completamente a carreira dele e pode lhe meter até mesmo pobre. Por quê? Porque ele vai sofrer bastante processo. E há uma informação que eu estava a ver recentemente, é que se ele for condenado a todos esses crimes, ele pode sofrer uma prisão perpétua. Ou seja, apodrecer na cadeia, apodrecer também não, morrer na cadeia. Só
ficar na cadeia, ficar preso até a morte. É uma situação bastante constrangedora que Puff Daddy está a passar nesse momento. E se ele for criminoso, que pague com seus crimes. Criminoso tem que estar por trás das grades, na minha ótica, e que nada justifica agressões ou até mesmo crime. Principalmente crime contra mulheres não é nada justificado. Este é o vídeo que eu queria partilhar com vocês aqui no canal. Se vocês gostaram, deixa aqui o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. E eu estou aqui a monitorar mais informações para trazer mais informações sobre esse caso, acompanhar o desenrolar desse caso aqui no canal. Estamos juntos? Esse é o vídeo que eu queria partilhar com vocês aqui. Até o próximo vídeo.